Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal do Professor Abílio. Aqui nós abordamos temas de direito tributário, direito administrativo e direito financeiro. E desde já eu peço que você possa se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar. Afinal de contas, é sempre muito bom a gente estar falando de temas de direito público e difundir em razão da importância para a cidadania e para o exercício da nossa profissão. E hoje o tema é direito tributário e vamos abordar as modalidades de lançamento. Pois bem, aqui a gente simula um procedimento de sala de aula e com isso nós vamos partir para a apresentação do conteúdo aqui. Portanto, uma tela será compartilhada com o arquivo em PowerPoint da aula de hoje, que é exatamente modalidades de lançamento tributário. Então vamos lá, lançamento, constituir o crédito tributário. Como é que isto funciona, né? Está aí o lançamento, esse foguete espacial, na verdade, para o Estado, é o que alimenta, é o propulsor, portanto, das finanças públicas para que o Estado tenha dinheiro para realizar suas atividades. E, claro, o cidadão deve fiscalizar, afinal de contas, a ineficiência deve ser combatida, assim como as práticas de corrupção. Muito bem, o que é lançamento? Artigo 142 do Código Tributário Nacional. Compete privativamente. Vocês conhecem o tema de direito constitucional, né? De competência exclusiva, competência privativa, competência concorrente. Então, o lançamento compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Existe o fato gerador, existe a relação, portanto, da subsunção do fato à norma jurídica tributária, surge a obrigação tributária, mas o crédito tributário, que é quantificar, só vai acontecer com o lançamento. Então, o lançamento é entendido como procedimento administrativo, observando, claro, o devido processo legal, contraditório, depois o contribuinte vai ter sua oportunidade de defesa para impugnar o lançamento, abordaremos isso em um momento posterior. Então, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Aconteceu o fato impunível tributário da obrigação correspondente, tendente a determinar a matéria tributária, qual é o tema tributário ali, qual é o tributo, é imposto, é taxa, contribuição, qual é a base de cálculo do tributo devido à sua alíquota, quem é que deve pagar o tributo, o sujeito passivo e até mesmo a aplicação de penalidade. Esses elementos correspondem ao princípio da legalidade tributária, estrita legalidade, lei tributária, portanto. Muito bem. E a autoridade administrativa, aí no parágrafo único, está apontado que ela deve atuar de maneira vinculada e não discricionária, sob pena, inclusive, de responsabilidade funcional. É o princípio da indisponibilidade do interesse público. É um princípio do direito administrativo, plasmado aqui também no direito tributário. Afinal de contas, direito tributário é direito público, e dinheiro público deve ser pautado sempre pelo critério da indisponibilidade. Pois bem, esse procedimento de lançar, de constituir, é montar aquele documento, né, que aponta como o crédito tributário deve ser pago e como é que se chegou naquele valor. Exemplo, carnê do IPTU. Carnê do IPTU, que chega aí na sua casa, ou você tira no site, ou o IPVA também é outro exemplo, né, de lançamento tributário. Mas vamos para aquela parte que está ali em vermelho. Compete privativamente e não exclusivamente ao poder público. Diante disso, nós temos a súmula 436 do STJ, apontando que a entrega de declaração pelo contribuinte, por exemplo, declaração do imposto de renda, reconhecendo o débito fiscal. Quando você entrega a declaração, você está confessando uma dívida tributária naquele momento. Constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco, do
agente tributante. Pois bem, afinal de contas, se é o contribuinte que está dizendo que praticou aquele fato gerador e constituiu a dívida contra ele mesmo, naturalmente não há mais nada para o Estado fazer, está confessada aquela dívida. O que pode acontecer é se o Estado verificar que aquela confissão não corresponde à totalidade dos tributos, fazer um lançamento complementar de ofício, que é o que nós vamos ver na sequência sobre as modalidades de lançamento. E nas modalidades de lançamento, temos a primeira delas, que é modalidade por declaração. O lançamento, artigo 147 do CTN, é efetuado com base na declaração do sujeito passivo de terceiro, que presta à autoridade administrativa tributária a informação referente ao lançamento, ao conteúdo, à base de cálculo, ou seja, o valor que está envolvido, por exemplo, em uma operação. Então, o contribuinte, ele declara, ele presta as informações e a autoridade administrativa não está obrigada a concordar. Ela vai analisar. Se ela verificar que aquela declaração não é fidedigna, ela vai poder aplicar, inclusive, uma multa para aquele contribuinte e fazer a cobrança complementar, o lançamento complementar de ofício. Pois bem, o contribuinte pode se arrepender? Pode, antes de ser notificado desta infração, desse não cumprimento do dever de lançar o tributo adequadamente. Então, ele pode se arrepender antes da notificação e corrigir, retificar, fazer a correção. Muito bem. O lançamento por declaração, temos aí o exemplo do ITBI, que é de competência do município, e do Distrito Federal, que tem competência cumulativa. Imposto de transmissão de bens imóveis por ato oneroso. Então, alguém vai vender essa casa, diz que essa casa aí, por exemplo, vale 30 mil reais, e você, olha, essa casa realmente não vale 30 mil, mas vamos colocar aqui para ver se passa, para pagar menos imposto de TBI. Esse valor de 30 mil é um lançamento por declaração. Foi a declaração feita pelo contribuinte. Mas a Secretaria da Fazenda do município pode não aceitar o valor e, a partir daí, abrir um processo administrativo e o contribuinte pode contrapor isso, mas ele vai ter que provar, né, por laudos, por perícia, que de fato a casa vale 30 mil e não 200 mil, por exemplo, como está dizendo a Fazenda Pública Municipal. Então, o ITBI é uma modalidade de lançamento por declaração. Por declaração também, esse imposto de transmissão causa-mortes e doação, que é de competência dos estados e, naturalmente, do Distrito Federal, que é o imposto do inventário, mais conhecido assim, e também das doações. No estado da Bahia, pratica-se a alíquota máxima de 8%. Então, 8% sobre o acervo patrimonial deixado pelo decujus. Então, as pessoas tendem a buscar uma redução desse montante global para pagar menos imposto, né? Depois, em planejamento tributário, a gente pode falar sobre isso. Será que vale a pena? Qual a estratégia a ser adotada? Mas, em linhas gerais, as pessoas fazem o lançamento exatamente por declaração de um valor compatível, digamos assim, e, consequentemente, é também uma modalidade de lançamento por declaração. Repetindo aqui, retornando, temos aqui, portanto, o lançamento é feito com base na declaração do sujeito passivo. E ele só está autorizado a pagar o tributo depois da anuência do Estado, do município, daquele que é o sujeito ativo da obrigação tributária. Então, ele simplesmente declara, informa e espera autorização para pagar o tributo ou será notificado para promover a devida correção. Pois bem, gente, então vamos seguindo aqui para uma nova modalidade, que é, olha aqui, a hipótese já de arbitramento. Se aquele valor for menor ou tiver uma omissão na declaração prestada pelo contribuinte, o Estado poderá, portanto, arbitrar o valor com base nos dados que a municipalidade tem, que o Estado tem, que a Receita Federal possua sobre aquele bem.
Claro, ressalvado em todos os casos a avaliação contraditória, administrativa, olha aí, devido ao processo administrativo, e, claro, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, lançamento por arbitramento é quando o Estado faz no lugar do contribuinte, arbitra, portanto, tendo em vista uma informação que não foi fidedigna por parte do contribuinte. Então, o lançamento é efetuado, olha aí, feito ou revisto ex officio pela autoridade administrativa, quando a lei assim o determine. Olha aí, no processo civil, né, nós temos os atos de ofício praticados. Normas também aplicadas de ofício, porque são normas de ordem pública, como o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, no caso concreto, quando estamos diante de uma relação jurídica de consumo. Então, o lançamento de ofício é quando o Estado tem um dever, o Estado aqui de maneira ampla, né, o sujeito ativo da obrigação tributária, em efetuar o lançamento. E nós temos aí como dois grandes exemplos, o IPTU e o IPVA, dos impostos que pesam bastante no bolso do contribuinte, né? Então, o IPVA sobre a propriedade de veículos automotores e o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, em que você não faz nada mais ali. A partir do momento que seu imóvel foi cadastrado ou que a nota fiscal do seu carro foi registrada no Detran, todo ano o valor é calculado pelo próprio Estado e todo ano o valor é calculado pelo município nos seus impostos aí respectivos. E a declaração de imposto de renda? Cuidado, esse leãozinho aí está muito manso. Na verdade, esse leão é um leão muito valente. Essa declaração do imposto de renda, muita gente confunde, na realidade, não é um lançamento por declaração. É um lançamento por homologação. Nós vamos ver na sequência. O nome é declaração, mas a modalidade de lançamento é por homologação. E se o contribuinte sonegar, esconder, simular alguma situação, a Fazenda Pública, caso verifique que a declaração não seja prestada conforme a legislação tributária, poderá arbitrar. É quando o sujeito cai na malha fina. Ou seja, ele faz a declaração, percebe-se que ele tem uma movimentação de cartão de crédito alta, tem automóveis que ele não informou, imóveis. Então, a Secretaria da Receita Federal, cruzando os dados com cartórios de imóveis, com Detran, com bancos, levanta informação e diz, olha, você teve uma movimentação financeira de R$ 500 mil. Logo, não declarou. Eu vou arbitrar, eu vou fazer um lançamento de ofício e cobrando de você o tributo mais a multa, porque você não fez a declaração contribuinte adequadamente. Muito bem. Isso acontece, então, nos casos, olha aí, de fraude tributária, né? Então, quando se comprove erro, falsidade ou omissão, então o Estado tem que ter os elementos necessários, que é o levantamento daqueles bens. Então, são os casos em que o lançamento é de ofício, ex ofício, conforme rol do artigo 149 do Código Tributário Nacional. E, por fim, a última modalidade de lançamento é o lançamento por homologação. Qual é a diferença dele para os demais lançamentos? Nesse aqui, o contribuinte faz tudo. Olha ali, atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, aqui, o contribuinte calcula e paga o tributo. É muito cômodo para o Estado. Olha a quantidade de obrigações que tem para o contribuinte. A obrigação principal de pagar o tributo e ainda tem as obrigações acessórias que consomem bastante tempo do contribuinte. Então, nesse caso aqui, o contribuinte calcula e paga o tributo sem qualquer manifestação do fisco. Olha a diferença para o lançamento por declaração. Por declaração, o contribuinte declara, informa, mas não está autorizado a pagar. No de ofício, o Estado faz tudo sozinho no seu lugar. E aqui no por homologação, você calcula e paga o tributo. E o Estado pode homologar expressamente, dizendo assim, muito bom, contribuinte, você pagou, o valor está correto, parabéns. Isto não acontece.
mas está na lei a possibilidade da homologação expressa quando o fisco expressamente informa que aquele lançamento e que aquele pagamento foi feito de maneira correta. Modalidades de lançamento por homologação. Imposto de renda. Olha aí, vamos ficar com um imposto de cada ente federativo. O imposto de renda de competência da União. Você calcula o seu imposto de renda e paga. A Fazenda Pública vai examinar, e aí tem um prazo prescricional, tem um prazo decadencial, que é tema para outra aula, para que o Poder Público, Receita Federal, possa fazer o lançamento e cobrar o crédito tributário. Mas você faz o lançamento e paga antecipadamente o seu imposto de renda e espera a homologação expressa ou mesmo tácita, que a gente vai ver na sequência aí da modalidade de extinção do crédito tributário. Também o ICMS. As empresas recolhem antecipadamente o ICMS. Se tiver alguma diferença, o Estado que cobre, né? Lance. Mas o ICMS também é um imposto por homologação. E o ISS, que é um imposto sobre serviços, que é de competência dos municípios, as notas fiscais dos diversos serviços prestados, contidos na Lei Complementar 116, serão cobrados pelos municípios e o contribuinte lança o valor do serviço e paga de maneira antecipada, sem a anuência da Secretaria da Fazenda Municipal. E nós temos, por fim, o lançamento por homologação na modalidade tácita. O que é tácita? Olha, vamos deixar o decurso do tempo. A homologação expressa, o Estado diz que o valor pago está correto, lançado e pago está correto. A homologação tácita, ela tem um prazo, que tacitamente, após 5 anos, contados aí da ocorrência do fato gerador ou do pagamento, aí vai depender, e aí isso a gente vai abordar no tema decadência e prescrição, mas temos aí o prazo de 5 anos daquele pagamento feito pelo contribuinte à Fazenda Pública. Se passar esse período, considera-se homologado aquele lançamento e o pagamento, e a Fazenda Pública não pode mais cobrar aquele crédito tributário, porque, com o decurso do tempo, tacitamente foi homologada aquela situação jurídica tributária. Maravilha, gente? E, como sempre, temos a nossa dica final aí de leitura. Nicolau Maquiavel, na sua obra O Príncipe, cada vez mais atual. Recomendo a leitura, mais uma vez, ou quem não leu ainda, da obra do Nicolau Maquiavel, que fala sobre liderança e sem ter aquele indicador pejorativo, né, que às vezes é colocado como alguém maquiavélico. Na verdade, você vai verificar, ou já verificou, que é alguém que planeja as suas ações, que organiza a sua vida, que tem uma liderança. E isso vale tanto para os governantes, para você que é empreendedor, você que é advogado, advogada, empreendedora, que lida com várias pessoas. É uma obra interessante e tem releituras aí de autores que trazem dentro de uma roupagem mais atual. Vale a pena a leitura. Muito bem, gente. Então, esta aí foi a nossa aula de hoje sobre as modalidades de lançamento. Eu agradeço a todos vocês. Peço que curta e compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje. Grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.